Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer do fundo do meu coração o convite que me foi feito, o carinho com que essa casa me recebe, agradecer pela oportunidade de trabalho e principalmente agradecer por poder compartilhar com vocês momentos de tanta luz e de tanta bênção como o que aconteceu agora aqui. Que Deus ampare a todos nós e nos ajude a meditar profundamente na importância dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de existência entre nós. É contado que na época de Jesus, ele era muito procurado por criaturas que gostariam de ver a manifestação de seus milagres. Afinal, Jesus não era o Filho do Deus, aquele que realizava prodígios, que tinha a capacidade de levantar paralíticos, curar os cegos, curar os leprosos? Pois então, as pessoas gostariam de presenciar esses feitos. E os fariseus, que viviam à época, eram muito interessados na mensagem da Boa Nova. Buscavam por essa mensagem, desde que, dentro de seu egoísmo, eles pudessem se beneficiar com os milagres que acompanhavam essa Boa Nova, para se verem livres dos problemas. Talvez Tomé fosse um dos discípulos mais empenhados em impressionar essas pessoas poderosas. Com a intenção de ampliar o campo de ação da Boa Nova. E certa vez ele ficou sabendo que chegaria à cidade homens muito influentes, de muito prestígio, e ele foi então até Jesus. Chegou a Jesus e disse: Mestre, estarão essa noite na cidade altos funcionários de Herodes, doutores de Jerusalém, e essas pessoas gostariam de encontrá-lo na casa do centurião Cornélio. Após meditar alguns instantes sobre o que Tomé havia colocado, o mestre perguntou a ele: e o que essas pessoas querem de mim? Tomé então disse: querem conhecê-lo, mestre. Jesus disse: mas Tomé, não é necessário que eles me vejam. É necessário apenas que eles sintam a mensagem que vem de meu Pai. Mas Tomé insistiu: mas mestre, atendei-os. O que será da boa nova do reino? O que será de nós mesmos sem o apoio dessas pessoas de tanto prestígio? O Senhor espera que a boa nova realmente triunfe sem o apoio das energias que dominam o mundo? Mostra a eles, mestre, o vosso poder divino. Jesus, então, após ouvir isso, colocou a Tomé: Tomé, nosso Pai deseja apenas ser conhecido no santuário íntimo de cada criatura. E eu estou aqui encarregado de trazer as suas verdades. Nunca pedi de nenhum de vocês homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado que vocês se amem uns aos outros pela vida fora. Mas vendo que isso não tinha sido bastante para convencer Tomé, Jesus ainda completou: acreditas mesmo, Tomé, que a boa nova seja uma causa mesquinha de homens perecíveis? Se assim fosse, Tomé, nossas verdades seriam tão mesquinhas quanto as precárias edificações humanas. Tomé, tudo o que existe está destinado à renovação pela morte,
Os patrícios romanos, os doutores de Jerusalém, um dia terão que entregar a sua alma a Deus. E aí eu te pergunto, quem nesse momento será o mais poderoso? O nosso Pai de infinita sabedoria? Ou um César romano que terá que rolar de seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Vá, Tomé. Diga a esses homens que a boa nova não se destina àqueles que se encontram confortados e satisfeitos aqui na terra. A mensagem de meu Pai é endereçada aos corações que anseiam por uma vida melhor. Mas não convencido ante de tudo isso, Tomé ainda assim insistiu. Mas, mestre, isso eu compreendo. Mas essas criaturas, eles querem, no fundo, apenas um sinal de Deus. Como assim, Tomé? Se eles não conseguem enxergar a presença de meu Pai em tudo que existe, eles vão ser capazes de reconhecer um simples sinal? Tudo que existe na natureza, as criaturas se deparam todos os dias com essa grandeza, com a exatidão das leis que governam tudo isso, e mesmo assim negam a assistência da providência divina em suas vidas? Não, Tomé. Tomé ainda, vendo que não conseguiria uma mudança de atitude do mestre, perguntou ainda: mas então, mestre, qual será a nossa senha? Qual será o sinal que deixará claro que o poder divino está ao nosso lado? Jesus então colocou: Tomé, uma só lágrima que console um coração atormentado tem muito mais poder que um imenso sinal do céu destinado a apenas impressionar os míseros sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa exemplificação na humildade e no trabalho. Se você deseja realmente ensinar alguma coisa a alguém, não diga a ele que sabe nada. Coloque-se ao seu lado nos momentos difíceis, e assim você alcançará o que deseja. Se você se interessa mesmo por um amigo, suporta ao seu lado as suas imperfeições, os seus infortúnios, caminha ao lado dele nos momentos dolorosos e amargos da vida. O nosso sinal, Tomé, é o amor que vivifica e eleva, porque só ele tem a luz capaz de transpor os abismos. Só esse amor é capaz de realizar o milagre que as criaturas buscam. Vá, Tomé. Vá e não descreias, porque triunfaremos aqui na terra não só por aquilo que fizermos, mas também por aquilo que deixarmos de fazer diante das falsas grandezas que aqui imperam. Essa passagem foi trazida pelo espírito de Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier. E nela fica muito claro para todos nós que o objetivo de Jesus, quando esteve aqui na terra, não era curar corpos, realizar milagres. Mais do que curar corpos, o que Jesus realmente desejava era educar espíritos. Uma educação que seria decorrente da mudança de comportamento que ele veio nos propor.
uma nova atitude perante a vida, perante Deus, perante o próximo, perante nós mesmos. Jesus não veio aqui apenas realizar milagres. E isso fica muito claro quando a gente observa que a sua intenção nunca foi criar uma igreja, construir templos, escrever livros. Não. O que Jesus queria não era criar uma religião. O que Jesus queria era nos deixar exemplos que pudéssemos trilhar por nós mesmos. Pois bem, mas conhecedor que era e é das nossas limitações e das nossas imperfeições, Jesus sabia que a sua mensagem não seria totalmente entendida. Pior que isso, que ela seria manipulada e distorcida em vários aspectos. Não só por causa da incompreensão que ainda fazia parte daquelas criaturas que conviveram com ele, da falta de entendimento sobre muitos assuntos. Não só por isso, mas também por causa do egoísmo que era tão presente e continua sendo tão presente em nossa vida, direcionando as nossas escolhas sempre baseados nas nossas conveniências e nos nossos interesses. Por conta disso, Jesus sabia que a sua mensagem não seria colocada de uma forma totalmente clara. Tanto é assim que no Evangelho de João está narrado, no capítulo 14, que Jesus nos prometeu um Consolador, que viria a seu tempo, trazendo aquilo que necessitávamos. Pois bem, à luz da codificação kardeciana, nós identificamos no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos, esse Consolador que nos foi prometido pelo Cristo. Um Consolador que chegou até nós, não com a intenção também de criar uma religião. Não, longe disso. Kardec, quando começou a se interessar pelos fenômenos mediúnicos, ele era, à época, nem Kardec podemos chamá-lo. Era o professor Hippolyte Léon Denisard de Weil, um professor cético, sério, um estudioso, um educador, autor de muitos livros, um profissional de múltiplas competências, bastante sério em tudo aquilo que fazia. Ele era apenas isso. Até começar a frequentar reuniões para as quais foi convidado, reuniões que eram a moda na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. Reuniões que despertavam as polêmicas, a curiosidade das pessoas, porque nessas reuniões fatos estranhos aconteciam. Mesas flutuavam no ar, respondiam perguntas de forma inteligente, e onde a maioria das pessoas enxergou um motivo de futilidade, uma diversão, mais um modismo da época, o professor Rivail viu além. Despertado o seu interesse para esses fenômenos que ocorriam, ele começou a pressentir por trás de tudo isso a existência de uma lei maior. E começou a investigar esses fenômenos. Colocou todo o seu critério, o seu método, a sua disciplina, a sua dedicação na busca de entender esses fenômenos que eram produzidos por espíritos, como eles mesmos se apresentaram a um ainda desconfiado professor. Porque foi com ceticismo, mas também com muita esperança, que Kardec começou a investigar esses fenômenos.
Ao invés então de frequentar essas reuniões de uma forma frívola, despretensiosa, o professor Livio começou a elaborar perguntas sérias, perguntas profundas, para levar a essas reuniões e submeter essas criaturas a esses questionamentos. Foi assim que começou a surgir a doutrina espírita. A partir dessas perguntas elaboradas com toda seriedade por Kardec, começaram a se estabelecer diálogos que falavam de assuntos muito profundos, de vida, de morte, de amor, de psicologia, de moral. E Kardec começou então a amealhar tudo isso. Direcionou esses diálogos, conduziu esses diálogos de uma forma progressiva e foi obtendo cada vez mais informação e conhecimento desses espíritos. O professor Livio começava assim a juntar a documentação necessária, a documentação que daria origem à formulação da primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, em 1857. Um livro que não teve estampado na sua capa o nome do professor Hipólito Leon Denis Livio, mas sim o nome de um ilustre desconhecido até então, Allan Kardec. Pseudônimo adotado pelo professor Livio, porque conforme informações que ele tivera, teria sido o nome dele numa encarnação passada nas Galhas, quando ele teve a sua vida dedicada ao ensino e à filosofia dentro da sociedade séria. Pois bem, essa obra, que foi a base da doutrina espírita, trouxe ensinamentos capazes até hoje, não só de tocar a alma, mas de transformar as vidas. Porque os ensinamentos contidos nessa obra são tão profundos que eles têm o poder de ampliar não somente a nossa visão em termos espaciais, mas também em termos temporais. Porque elas nos colocam não só a respeito de todo um mundo invisível que foi sendo revelado. Elas não nos falam só da existência desse mundo invisível no espaço. Elas nos falam também de questões que envolvem o nosso passado e que nos conduzem a um futuro. E pela profundidade dessas questões, nós entramos de posse de muita luz. Eram muitas as boas novas trazidas por essa nova doutrina. A doutrina colocava que a morte não existe, é apenas uma passagem, que a Terra é apenas um dos muitos mundos habitados nesse universo infinito, que o corpo que desce à sepultura é apenas um cadáver, porque a vida real não está nele. Ela acompanha o espírito que se liberta do peso da matéria. Uma doutrina que colocava que os laços que construímos afetivos aqui na Terra, eles não se perdem. Ao contrário, eles se tornam mais fortes pela eternidade afora. Vejam bem, informações profundas como essas têm o poder de revirar de cabeça para baixo muitos conceitos que nos foram colocados pelas religiões ao longo dos tempos de uma forma equivocada. Se nós pensarmos bem, os conceitos de justiça, de morte, de caridade, de determinismo, de destino,
São conceitos, só para citar alguns, que mudam consideravelmente quando analisados sob a ótica da doutrina espírita. Então, todos esses ensinamentos trazidos nessa obra mostram que eles abarcam todas as necessidades, tudo aquilo que o pensamento humano aspira, de tão profundos que são. E mostram que, na verdade, a evolução humana tem duas alavancas poderosas, que são as leis que regem a matéria e as leis que regem o mundo moral. Dessa forma, a doutrina nos revela, nesse seu começo, que ciência e religião não são coisas distintas. Muito ao contrário, são conhecimentos que se complementam e que se interpenetram e que, portanto, não se contradizem. Aprofundando tanto assim os assuntos que trazia, era natural que tudo desembocasse no campo moral, no campo religioso. Mesmo porque a doutrina veio nos colocar no Livro dos Espíritos que o maior modelo de perfeição que Deus nos ofereceu foi Jesus. O mesmo Jesus cultuado pelos católicos e pelos protestantes. O mesmo Jesus do qual comemoramos o aniversário desse mês. O mesmo Cristo, mas não a mesma mensagem. Porque essa, como nos colocou a espiritualidade, não estava sendo devidamente compreendida. Precisava ser melhor elucidada, porque estava sendo compreendida por poucos e praticada por menos ainda. Então era necessário que se voltasse a estudar aquela mensagem trazida pelo Cristo, à luz agora dos conhecimentos que a doutrina espírita nos trazia, através das informações que os espíritos nos colocavam. Era necessário rever com toda a sua pureza e simplicidade essa mensagem que era só de amor e caridade e que foi sendo totalmente deturpada e usada muitas vezes pelos interesses e pelas paixões humanas. É colocado a Kardec, então, que ele reveja essa vida do Cristo à luz do conhecimento que a doutrina trazia. E onde estaria esse conhecimento da vida do Cristo? Onde buscar essa fonte de informação da vida do Cristo? No Novo Testamento, especialmente nos 4 evangelhos que nos falam da vida de Jesus: os evangelhos de Mateus, de Marco, de Lucas e João. Era necessário que Kardec olhasse tudo que havia sido colocado ali, agora à luz dos conhecimentos que a doutrina trazia. E foi assim, então, que aquela doutrina surgida sem a pretensão de transformar-se em religião, foi assim que, depois de ter lançado o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, lança a sua terceira obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Essa obra que comemora hoje, esse ano, 150 anos de existência. Um roteiro seguro, um roteiro infalível da felicidade futura, como já foi colocado. Porque ela revive toda a mensagem do Cristo. Kardec explica
logo no início dessa obra, que ele não focaria em tudo que estaria colocado a respeito da vida do Cristo. Não. Seria deixado de lado os milagres, as profecias, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja. Tudo isso seria deixado de lado. O foco seria na mensagem moral que o Cristo nos trouxe. Kardec deveria focar naquilo que realmente pudesse produzir em nós uma renovação íntima, ou seja, o aspecto moral. Focar nesses outros pontos que eu citei seria só levantar polêmicas, porque todos nós sabemos que esses pontos sempre foram motivos de controvérsias entre as várias religiões e, portanto, motivos de separação entre os homens. Não, Kardec focou no lado moral, que é o lado inatacável da obra do Mestre. Um lado onde todos os cultos se encontram, porque não há como mudar isso. Então foi nesse ponto que Kardec se ateve, porque era esse ponto capaz de unir e transformar esse livro que completa 150 anos num código de conduta moral universal, independente de credos, de raças, de tempo, de nada disso. Logo na introdução dessa obra, Kardec faz várias colocações interessantes. Coloca que nada que está colocado ali ele tirou de sua cabeça. Não. Ele colheu informações durante muito tempo e em muitos lugares de médiuns diferentes, de espíritos diferentes. E isso mostra a autoridade que a doutrina espírita tem. Porque tudo que foi colocado ali estabeleceu rigorosamente esse critério. Só aquilo que realmente estava coerente com tudo que era colocado em toda parte. Ainda na introdução, Kardec faz algumas colocações se referindo aos fatos históricos que envolveram a passagem do Mestre pela Terra, para que a gente entenda o contexto onde as mensagens, onde os exemplos do Cristo foram passados. E ele coloca também que as ideias que o Cristo trouxe não eram inéditas. Não. Filósofos espiritualistas da espiritualidade, como Sócrates e Platão, que ele cita, já haviam levantado muitos pontos que estão contidos no Evangelho. O que vem provar a todos nós que muitas vezes uma revelação que nos chega não é somente de coisas novas. Não. Muitas vezes elas são o clareamento para coisas velhas que não estão sendo bem compreendidas. Então todas essas colocações são feitas logo na introdução do livro, para que a gente entenda que aquele livro não é algo criado pela doutrina espírita. Não. É algo que tem o objetivo de reviver os ensinamentos do Cristo. E nos 28 capítulos seguintes, o que Kardec faz é isso. Ele recolhe, dentro dos evangelhos da Bíblia, temas que estão relacionados. Agrupa esses temas. Recolhe essas máximas morais que o Cristo nos deixou. Agrupa isso de uma forma totalmente criteriosa e esmiuça cada um desses temas a partir dos comentários que são feitos pela espiritualidade. Porque a espiritualidade sabe que o Evangelho, embora toque e sensibilize muitas pessoas, são poucos que buscam conhecê-lo profundamente. Muitos falam da sua beleza, da sua sabedoria,
mas poucos conhecem o Evangelho profundamente. Poucos entendem realmente as consequências que ele pode trazer para a nossa vida. Por isso, a espiritualidade vem explicar cada tema, elucidar à luz de todos os ensinamentos que nessa época da codificação já faziam parte da vida da humanidade. Ensinamentos que haviam chegado pelas descobertas que a ciência havia feito. Então, o amadurecimento necessário para o entendimento das colocações do Cristo já estava presente. Já era possível, por todo o entendimento que a ciência havia trazido, já era possível que as noções que o Cristo trouxe ficassem mais claras, que não houvessem equívocos, que as pessoas pudessem recorrer a essa obra, julgá-la e refletir sobre ela, usando também a sua razão. Então, com essa obra, é ofertada a todos nós uma fé raciocinada, que não precisa mais ser cega. Uma fé que chega para encher os nossos corações e trazer mais alento para nossas vidas. Kardec, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não se apega a uma ordem cronológica dos fatos. Não. Ele procura, como eu disse, agrupar os temas relacionados e coloca os capítulos de uma ordem de tal forma que um conhecimento vá se deduzindo do outro, tanto quanto possível, para que as coisas façam sentido. Mais uma vez nos mostrando a nos apegarmos a datas, nos apegarmos a contextos históricos, muitas vezes não tem reflexo nenhum na nossa transformação. Todos os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo são esse roteiro seguro para a felicidade futura. E o que nós temos feito de todos esses ensinamentos? Ensinamentos que não chegaram, um livro que não chegou até nós, para simplesmente ser lido como fonte de informação e conhecimento. Um livro que deve servir para nortear as nossas reflexões mais íntimas. Porque ele tem o poder, se a gente fizer dessa forma, de desencadear dentro de nós a tão propalada reforma íntima, a tão necessária transformação pessoal. Se estudarmos, refletirmos sobre tudo que é colocado realmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos sim condições de fazer tudo isso. E o que temos feito de tudo isso que nos foi oferecido? Na história que eu contei no início, foi colocado que Cristo nos falava de um amor que não é para ser entendido na teoria, de um amor que é para ser vivenciado na prática. Cristo, quando esteve entre nós, fez a sua parte, mostrou-nos que, como homens, é possível sim sermos bons, caridosos, compreensivos, é possível perdoar, é possível estender a mão, oferecer a outra face. Como homens, não é necessário que sejamos perfeitos para cumprir os atos que o Cristo realizava. Os pequenos atos de Jesus é que eram grandes. Kardec, quando esteve entre nós, também cumpriu a sua parte. Mostrou-nos que, na verdade, os fenômenos mediúnicos, muitas vezes, a compreensão de tudo
isso deve nos conduzir a essa busca pela transformação íntima. Ele cumpriu a sua parte, colocando nessa doutrina, colocando no seu trabalho todo o seu conhecimento, a sua dedicação, a sua seriedade, bom senso, critério, método, entregou todo o seu potencial para nos trazer a codificação dessa doutrina que visa tirar de todos nós o véu da ignorância que ainda turva tanto a nossa compreensão das coisas. E nós? Será que estamos realizando a nossa parte? Será que estamos usando tudo isso em prol realmente da nossa transformação íntima? Ou temos recorrido à doutrina dos espíritos da mesma forma que recorríamos a outras crenças do futuro? Esperando que o Cristo, que os santos, que os curandeiros e que agora os médiuns façam por nós os milagres que nos competem. Será que nós estamos nos valendo de todos os recursos que a doutrina nos disponibiliza para sermos criaturas melhores? Ou estamos apenas recorrendo a tudo isso e nos apegando, ainda como fazíamos no passado, a tudo que é exterior, nos esquecendo de que o que realmente importa é o que vai por dentro de nós? Será que nós estamos dando a nossa parte pela doutrina? Por esse consolador prometido? Ou o ensinamento que a doutrina trouxe em nossas vidas está servindo apenas para fazer de nós criaturas mais arrogantes e mais orgulhosas e vaidosas por terem acesso a um conhecimento que outras crenças não têm? Será que que todo esse conhecimento está nos transformando de fato em criaturas mais caridosas, mais compreensivas, mais tolerantes? Estamos sabendo espalhar todo esse consolo que a doutrina veio trazer? Ou estamos sabendo apenas apontar o dedo, julgar e condenar? Será que estamos sabendo olhar para os nossos próximos como alguém que realmente busca pôr essa consolação nas suas ações? Ou estamos olhando para todo o sofrimento que existe ao nosso redor, do alto da nossa compreensão, achando que está tudo certo, que Deus colocou tudo no lugar certo e que, portanto, a gente só tem que pensar na gente mesmo? Esses ensinamentos estão fazendo de nós criaturas mais sensíveis? Que a reflexão que essa obra que completa 150 anos traz para a nossa vida possa nos ajudar a realizarmos os milagres que o Cristo espera de nós. Deixemos de ficar esperando pelo milagre dele, pelo milagre dos benfeitores. Façamos nós a parte que nos compete, para que o Natal, que é comemorado nesse mês, não seja apenas uma data celebrada apenas pelo comércio. Não. Para que o Natal represente de forma efetiva o nascimento do Cristo, da sua mensagem dentro de nós. E a doutrina pode muito nos ajudar nesse processo, porque a doutrina nos mostra que nada no universo dá saltos. As coisas acontecem de forma gradual. Só estaremos habilitados a fazer coisas grandes quando fizermos adequadamente as pequenas. É isso que o Cristo veio nos mostrar. Nós estamos tão distante dele, não porque não podemos realizar os milagres que ele realizava, mas porque ainda não temos sido capazes de realizar os gestos simples que ele tinha.
multiplicar os pães, multipliquemos os gestos de gentileza, de cuidado, de serviço. Não somos capazes ainda de devolver a visão a um cego? Direcionemos a nossa vista, então, para aspectos positivos das pessoas, das coisas. Não só fiquemos focados naquilo que é negativo. Não somos capazes ainda de levantar um paralítico, mas somos capazes de estender a nossa mão para muitos que estão perto de nós implorando ajuda e que não têm as possibilidades que muitas vezes a vida nos colocou. Nós não somos capazes ainda de expulsar os demônios, como Jesus fazia, mas a gente já pode tentar expulsar de dentro de nós as sombras do ciúme, do melindre, da intriga, da maledicência, do orgulho, da vaidade. A gente não é capaz ainda de oferecer a outra face, mas nós já temos entendimento suficiente para saber que cada um está num estágio. Portanto, a gente não tem o direito de exigir compreensão de quem ainda não alcançou. Temos que compreender mais a transformação que é esperada para a nossa vida, que é proposta na vida do Cristo, na vida do aniversariante do mês, que é proposta nessa obra que completa 150 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa transformação ocorrerá em nossa vida a partir de gestos simples. E para isso, muitas vezes, basta apenas uma mudança de enfoque nosso. Basta que a gente comece a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Isso nos faz relembrar de uma história acontecida também no Natal. Um rapaz chamado Paulo ganhou certa vez, na véspera do Natal, um carro de seu irmão. Um carro lindo. E ele ficou tão feliz com o presente que ele resolveu ir trabalhar com o carro na véspera do Natal. Ao final do expediente, quando voltava para o seu carro, ele percebeu que uma criança de rua estava ali rodeando e admirando o carro. Paulo então se aproximou e viu que os olhos daquele garotinho brilhavam. O garotinho então disse a ele: "Nossa, que coisa linda! Esse carro é seu?" Ele falou: "É. Foi um presente do meu irmão." O menininho falou: "Uau! Um presente do seu irmão? E não te custou nada? Nem um centavo?" Ele falou: "Não. Foi um presente de Natal." O menininho então fez: "Quem me dera." Mas antes que ele completasse a frase, Paulo pensou que já sabia o que aquela criança estava pensando. Com certeza ele estaria pensando: quem me dera ter um irmão como esse. Mas ele ficou boquiaberto quando o menino disse: "Uau! Quem me dera ser um irmão como esse." Paulo ficou tão surpreso que, ali paralisado por aquela surpresa, ele resolveu convidar o menino para dar uma volta. O menino, então, mais do que depressa, entrou no carro. Entrou no carro, começaram a passear, e o menininho perguntou a ele: "Posso pedir uma coisa?" Ele falou: "Peça, vou ver. O senhor poderia passar na rua da minha casa?" Paulo então novamente pensou que soubesse o que aquela criança pensava. Ele com certeza está querendo ser visto pelos vizinhos, pelos amigos, chegando em um carro bonito. Resolveu então atender ao pedido daquela criança. Mas novamente
Paulo estava enganado. Quando chegou na rua, o menino pediu que ele se aproximasse de um portão com 2 degraus que tinha um corredor longo. Ele parou em frente àquele portão e o menino entrou correndo na casa. Paulo ficou ali sem entender o que aquela criança queria. E depois de alguns instantes, ele escutou os passos dele voltando. Mas não eram passos rápidos, eram passos lentos. E logo ele pôde perceber que aquela criança chegava trazendo seu irmãozinho paralítico no colo. Acomodou a criança naqueles 2 degraus, abraçou e disse a ele: "Tá vendo, amigão? É o que eu te falei, do jeitinho que eu tinha te contado. Ele ganhou esse carro do irmão dele, não custou nada. E um dia eu vou também conseguir comprar um e dar para você. Daí nós vamos poder passear pela cidade, você vai ver todas as luzes do Natal que eu falo e você não consegue imaginar." Diante daquela cena, Paulo saiu do carro, acomodou aquela criança no banco e os 3 foram passear pela cidade. Naquela véspera de Natal, Paulo entendeu o que Jesus realmente queria dizer quando colocava que mais afortunados são os que dão. Que possamos então meditarmos nas lições do Mestre, do nosso aniversariante do mês, à luz dessa obra que tantas bênçãos trouxe para a nossa vida. E que Deus nos ajude.